A dica de desenho de hoje é bem simples. É sobre como usar a regra dos terços. Por que a gente usa a regra dos terços? Simples. Várias vezes a gente olha para um desenho e vê uma composição muito interessante. Essa composição pode ter alguma disposição de um elemento, um objeto, de algo descentralizado ou colocado numa posição que chama atenção para aquilo que é mais importante. Essas estratégias de composição muitas vezes estão ligadas a alguma regra. E uma das principais dessas regras, uma das regras mais conhecidas assim no desenho, no cinema, na animação, é a regra dos terços. Vamos lá ver como funciona essa regra. O que as pessoas usam normalmente quando estão desenhando? O que se faz normalmente? A pessoa está fazendo o desenho dela. Normalmente, o que ela vai fazer? Ela faz o desenho centralizado. A centralização do desenho é uma fase que mostra, até certo ponto, uma percepção de equilíbrio, de foco, mas com o tempo isso começa a ficar muito desinteressante, fazer sempre os desenhos centralizados. Aí vai uma dica bem interessante para vocês. Essa dica pode ser observada em vários locais. Por exemplo, na animação. Aqui a gente tem um filme do Estúdio Ghibli, Caseta Tinu, e vocês têm essa composição que mostra o personagem principal dentro da regra dos terços. A regra dos terços nada mais é do que esses pontos aqui de intersecção entre três retângulos. Como que eu consigo esses retângulos? Eu pego o meu quadro, deixa eu fazer aqui para vocês verem. Eu pego a minha imagem, fazendo meu esboço, meu sketch, aí eu divido ela em três partes iguais na vertical e três partes iguais na horizontal. Eu posso fazer isso aqui de olho, que nem eu estou fazendo agora, de uma maneira mais simples, como eu posso medir com a régua e dividir realmente em três partes iguais. Aí, a partir disso, eu vou encontrar esses três pontos de intersecção, esses quatro pontos de intersecção. O que acontece? Se eu colocar os elementos principais, o centro de interesse da minha imagem, nesses pontos, ou próximo de dois desses pontos, a minha imagem vai ficar mais interessante para o espectador. Olha que interessante essa composição. Outro exemplo aqui, do filme Star Wars. Você tem aqui o veículo, né, que é um robô, e aí você tem a composição geral da imagem, ó, e ela respeita isso. Você tem o centro de interesse, a parte mais importante, próxima de dois desses pontos aqui. Poderia ser do lado de cá, poderia, mas sempre estaria em torno desses pontos aqui, desses quatro pontos. Tá? Poderia ser o inverso aqui, ó. Ok? Nesse caso, provavelmente ele está se deslocando para cá, então por isso não foi colocado no outro lado. Mas poderia ser. Outro exemplo aqui do desenho, de um artista que eu gosto bastante, que é o Peter Parr. Aqui no desenho dele vocês podem ver que o elemento principal que chama mais atenção, que puxa a nossa visão, a nossa percepção, que é a ponte, e essa parte aqui da ponte mais alta, ela vai estar aqui. Nesse ponto. Então, mais ou menos nessa área, a gente tem o centro de interesse da imagem. Ok? Então a regra dos terços é muito simples. Recapitulando, você pega e vai lidar com composição. Composição é o que? Você tem o tamanho do suporte que você está desenhando, vamos supor que seja uma folha, né? A folha retangular. Aí o que acontece? Dentro desse retângulo, que é a folha de vocês, que pode estar no sentido horizontal, pode estar no sentido vertical, o que vocês vão fazer? Vão dividir em três partes iguais. Pode usar um lápis colorido, usar alguma coisa para fazer essa marcação.
Depois de dividir em 3 partes iguais, vocês vão encontrar esses pontos de intersecção. Aqui o meu não está bem igual, né? Mas dá para entender. Depois de dividir aqui, vocês encontram os pontos de intersecção. E aí, quando vocês estiverem desenhando, vocês podem apagar ou fazer isso aí mesmo em outra folha. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a imagem de vocês principais. Vou colocar aqui seja uma montanha. A parte principal da forma positiva vai estar relacionada a esses pontos. Lá naquele exemplo ali do Star Wars. Você tem a parte principal aqui. Pode ter outros elementos, mas a parte principal vai estar aqui. Relacionado com esses pontos pode ser nesse. Isso a gente faz sempre para fugir de uma composição sem graça, que é aquela composição que os objetos estão centralizados ou estão colocados de uma maneira muito simples. Lembrando que a regra dos terços é uma das possibilidades da composição. Em alguns casos, o melhor para deixar a imagem mais compreensiva no desenho para animação, num desenho que vocês estão utilizando, é colocar o objeto principal, o centro de interesse, bem no meio. Vai depender muito do que vocês querem. Mas se vocês sentirem que colocando no meio não está muito interessante, tentem aplicar a regra dos terços para começar a perceber outras possibilidades de composição que não é a composição centralizada no meio. Então é isso, pessoal. Obrigado.